Quantos estão aí motivados e inspirados para a palavra de hoje? Deus vai falar conosco. Eu quero falar sobre a fonte da vida eterna. Diga, fonte da vida eterna. Jesus é a fonte. Faz uns dias, umas 2, 3 semanas, Deus tem falado muito sobre esse tema no meu coração. Ele é a fonte. Ele é a fonte de todas as coisas. Eu e você precisamos descobrir essa fonte. Você precisa conhecer a fonte da vida eterna. Amém? Vamos ler João capítulo 4, de 1 a 13, em nome de Jesus. Está dando para ler assim? Dá para tirar esse fundo aí? Amém. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria a água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem um balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra, e ela é viva, eficaz, poderosa, ó Deus, para nos fazer discernir e entender as coisas do Senhor, do teu reino. A tua palavra, Senhor, ó Deus, tem poder para manifestar, fazer-se manifestar qualquer coisa, Senhor. Nós somos o teu povo, tu és o nosso Deus. Fala, Senhor, nesta manhã aos nossos corações. Torna-nos, Pai, em nome de Jesus, como fontes de água viva, Senhor. Em nome de Jesus, leva os nossos pensamentos cativos e obedientes à força, ao poder da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui têm essa convicção forte no coração de que Jesus é uma grande fonte? Você já percebeu, você já entendeu que Jesus é a fonte inesgotável da vida eterna? Quantos entendem isso? Ele é a fonte. Ele é a fonte maior, ele é a fonte soberana, ele é a fonte de todas as coisas. Tudo que eu e você precisamos
Eu vou repetir, tudo que eu e você precisamos está em Jesus. Tudo. Se você quer ser alguém que prospera na vida, que tem bons relacionamentos, um casamento acertado, se você quer ser alguém que tem uma família alinhada com a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável, busque isso em Jesus. Jesus tem tudo isso para nós. Jesus tem um ambiente de paz que o mundo não pode nos dar. Só em Jesus nós podemos viver a paz. Só em Jesus nós podemos ser curados, transformados, livres, libertos. Quantos dizem amém? Jesus é a fonte inesgotável e eterna para tudo que eu e você precisamos. Diga, Jesus é a minha fonte verdadeira. Agora, o que é uma fonte? Se você acha que Jesus é a fonte, se você entende que em Jesus estão todas as coisas, o que é uma fonte, pastor? Vou te explicar. Fonte é o que dá origem a qualquer coisa. Fonte é aquilo que dá origem a algo, ou o princípio de alguma coisa, o início de todas as coisas, sempre começa através de uma fonte, uma origem, uma causa, lugar do qual são retiradas informações para trabalho, para qualquer atividade. Toda vez que eu e você desejamos algo, toda vez que eu e você iremos fazer, construir, elaborar algo, você precisa visitar uma fonte. Eu e você precisamos de um caminho, de uma origem. Quantos entendem o que eu estou falando? Nada vem do além. Ah, eu tive uma ideia. Não, a fonte te deu uma ideia. A fonte te deu recursos para elaborar teus projetos, teus sonhos, teus planos. E Jesus sabia muito bem disso. Jesus sabia quem ele era. Em Apocalipse 21, no verso 6, Jesus afirma: eu sou a fonte verdadeira, eu sou, projeta para mim, Apocalipse 21, 6, eu sou o alfa, o ômega, o início e o fim. Todas as coisas estão em Jesus. Tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quantos dizem amém? Amém. Todas as coisas que eu e você precisamos estão em Jesus. Logo, eu e você precisamos ter vida com Jesus, entender Jesus, viver como Jesus vivia, porque com certeza isso abrirá muitas fontes na tua vida, muitos caminhos, muitas jornadas, muitas coisas. O poder realizador de Deus se manifesta através da vida de Jesus. Eu fico olhando para trás e pensando quem eu era antes de conhecer Jesus. Eu não era nada. Não que eu seja alguma coisa hoje, mas eu sou bem melhor do que eu era. Olha para a tua história. Olha para o teu passado. Quem era você antes de Jesus? Quem era você antes de conhecer o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Aquele que pode todas as coisas, que até as tempestades se submetem e obedecem. E Jesus diz: eu, a quem tem sede, darei de graça, da fonte da água da vida. Quantos têm sede? Sede de água mesmo, sede dessa água aqui, ó, natural. Só que essa você precisa beber toda hora. E a fonte verdadeira, quando você bebe dela uma vez, tua vida muda para sempre. Se você não teve uma mudança, uma grande transformação na sua vida, beba mais da fonte. Mergulha mais em Jesus. Busque mais o Senhor. Aliás, busque Ele enquanto você ainda pode achar, porque os dias estão sendo abreviados. Quem viu o vídeo que eu pus essa semana no grupo?
sobre o relógio, sobre o tempo. Se você não viu, liçãozinha de casa, assista. Porque o tempo está sendo abreviado. E o nosso tempo nós nunca sabemos quando vai ser. E para aqueles que já foram, Jesus já voltou. Sempre falo isso. Para quem já morreu, Jesus voltou. Quantos entendem o que eu estou falando? Já tem sentença, já tem destino. E nós não sabemos qual é o nosso tempo. Por isso, se você tem sede, busque esta água. Agora é interessante que Jesus diz que Ele nos dá de graça, gratuitamente. E comumente falando, a sociedade não dá valor para as coisas que são gratuitas. É verdade ou não é? Ninguém dá muito valor. Você fala assim, vai ter uma distribuição de Coca-Cola ali de graça. Não, se eu quiser, eu vou lá e compro no mercado. É ou não é? Vamos dar sanduíche ali. Não vai. O povo não dá valor porque é de graça. Porque se desse valor, aqui estaria fazendo fila lá na rua, lá na porta. É ou não é? As pessoas não dão muito valor para aquilo que recebem gratuitamente. Não valorizam aquilo que está disponível com facilidade. O que parece muito comum perde o valor. É ou não é? Não é só para mim, é para todos nós. Mas Jesus, Ele afirma que esta água não é qualquer um que recebe. É interessante ler a palavra de Deus. Se você não tem esse hábito, desenvolva, que você vai descobrir coisas tremendas. Continua, põe o 7. Olha quem vai receber desta água. Ao vencedor. O vencedor é que herdará estas coisas. Fala, uau. A gente não dá valor. Banal, copo d'água. Pega da torneira, pega em qualquer lugar. Não. Esta água que Jesus propõe, esta água que Jesus dispõe, que parece grátis, são os vencedores que recebem. Posso ouvir um amém? E qual é a recompensa disso, pastor? Qual é a recompensa de ser esse vencedor? O que eu ganho com isso, pastor? Olha o que diz o texto. Eu serei o seu Deus, e aquele que recebe da minha água será o meu filho. Uau, quanta revelação. Uma palavra simples, um copo d'água de Jesus. Ele fala, quem beber dessa água que eu estou oferecendo, e todos os dias Deus oferece essa água através de Jesus, todos os dias, ela está à disposição de nós. Mas quantas pessoas passam, quantas milhares, daqui a pouquinho vai ter uma multidão aí na porta. Hoje é dia de Palmeiras e Flamengo, vai estar assim de gente aí. Poucos sabem o valor da água que nós entregamos aqui gratuitamente. Eles vão beber cerveja, comer hot dog, sanduíche de pernil, pagar caro para parar o carro. Mas aquilo que é gratuito, não estou nem aí. E aqui tem água que cura, água que restaura, água que transforma, água que modifica a vida das pessoas. Não são os comuns que recebem isso. Quem são? Diga eu. Um vencedor. Quem é o vencedor? Você sabe? Aquele que vence a dor. Aquele que vence a dor. A gente fica pensando, quem é o vencedor? É o que chegou primeiro. Não. Você pode chegar em segundo e ser vencedor também. Se você vencer as tuas dores, as tuas fraquezas, as tuas fragilidades. E qual a recompensa disso? Você terá o Senhor como seu Deus. E você será considerado filho de Deus. Quando você recebe Jesus no seu coração, você está bebendo dessa água. Você está recebendo a água da fonte da vida. Sabe o que significa isso? Nunca mais
terei necessidades, porque a fonte está sendo acoplada na tua vida. Como assim, pastor? Na tua empresa, no teu trabalho, nos teus negócios, nos teus afazeres, nas tuas responsabilidades, no teu casamento, nos teus relacionamentos, na tua vida espiritual, no teu casamento, em tudo. Deus entra em cada detalhe quando nós recebemos Jesus. Interessante que Jesus faz essa análise, né? esse comparativo com a água, um negócio tão simples. Porque Jesus é simples. E a samaritana, do mesmo modo que nós, em outro tempo, não entendia quem era Jesus. A samaritana pergunta, mas como assim você vai beber dessa água? O poço é fundíssimo. Você não vai descer lá, homem? Ela não sabia que era Jesus. Você não tem um balde na mão, como é que você vai catar água para beber? Como você pode fazer essas coisas? Nós também não conhecíamos como a mulher samaritana, por isso não dávamos importância para ele. Quantas vezes pregaram Jesus para você? Quantas vezes falaram de Jesus para você? Quantas vezes anunciaram o reino de Deus para você? Você fala assim, outra hora eu vou. Revisão de vidas. Pastor, não está no meu tempo ainda. Espera aí, o Senhor do tempo é que está te chamando, você está falando que não está no teu tempo? Quem é você? Olha como é simples e como é igual. As situações são as mesmas. Quem aqui é convertido de verdade? Você já imaginou, antes da sua conversão, vir à igreja e ter um compromisso com Jesus todos os domingos? Doideira. O mundo não nos entende. O que você vai fazer na igreja todo domingo, toda terça? Oração na terça de manhã, ou célula, né, em casa. Por que você fala tanto do reino, reunião das coisas do reino? Por quê? O mundo não consegue discernir essa água que nós bebemos todo o tempo. Vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou falar com Deus. Eu vou acordar domingo de manhã para ir para a igreja. Quando eu jamais pensei que isso ia acontecer na minha vida. Há 24 anos atrás, eu falava assim, mané, que igreja o quê? Isso é doideira, isso é fanatismo, é loucura. Talvez você já pensou como eu. Quando eu me encontrei com Jesus e bebi dessa água, eu queria cada vez mais água, eu queria cada vez mais Jesus. Agora, é fácil andar com Deus? Ele é simples, mas é fácil andar, servir a Deus e o reino de Deus? Não é. O caminho é estreito. Há que se pagar um preço. Quer dizer então que Jesus entrega de graça, mas para viver o reino, tem que pagar um preço. Tem que abrir mão das suas vaidades, das luxúrias. Tem que abrir mão de coisas que pareciam tão importantes, fundamentais. Não, domingo é o dia do é o dia do descanso. Jesus mudou o teu dia. Agora é o sábado. É ou não é? Como é impressionante o que Jesus faz. Ele entrega de graça, mas a um grande preço. Por quê? Porque aquilo que é precioso, nós pagamos um preço para alcançar, para conquistar, para viver. Jesus dá de graça, mas você quer viver o reino? Paga um preço. Negue-se a si mesmo, diz o Senhor. Tome a sua cruz e siga-me. Que coisa, que paradigma. Por que é assim? Porque o homem é um bicho esquisito, não valoriza o que é de graça. Então, se você quer conhecer,
leva uma amostra grátis. Mas se você quiser viver, pague um preço por isso. Uau, quanta sabedoria. Aquela mulher não conhecia Jesus. Por isso que ela não dava valor. Põe o verso 10 para mim. Olha o que ela falava. João 4,10. Se você conhece Jesus, peraí. Põe o 9. Então a mulher samaritana perguntou: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Na época havia uma rivalidade, uma rixa. Judeus não falavam com os samaritanos. Então era um absurdo um judeu pedir água para uma samaritana. Qual era o olhar daquela mulher para Jesus? É um judeu. Deixa para lá. E qual era o olhar de Jesus para aquela mulher? Os discípulos voltaram e se assustaram. Ué, Jesus está falando com uma samaritana. Como é que pode isso? Que coisa louca. Aquela mulher não sabia quem era Jesus. Olha o que Jesus responde, agora sim, põe o 10. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus. Quantos conhecem o dom de Deus? Qual é o dom de Deus? É o amor. É o amor. Se você conhecer o amor de Deus, tudo muda. Tua vida nunca mais será a mesma. Quando o amor de Deus toca uma pessoa, ela é totalmente transformada, totalmente alterada na sua essência, na sua maneira de agir, comportar, falar. Jesus bem fala: se você conhecesse o dom de Deus, e quem está lhe pedindo água para beber, se você conhecer o dom de Deus e Jesus, você pediria e Ele lhe daria a água viva, da fonte. A fonte da vida eterna. Quantos dizem amém? Quantas vezes eu e vocês somos como a mulher samaritana? Durante a vida, vamos nos encontrando com coisas simples, como um copo d'água, e não damos valor nenhum. Quantas vezes deixamos passar situações, circunstâncias desapercebidamente de cada um de nós? Todos aqui são assim. Nós deixamos passar, desprezamos o simples, rotulamos. Estou falando de mim. Pessoas, circunstâncias, situações. Mas quando recebemos o dom de Deus, por isso que Jesus olhou para aquela samaritana com um olhar diferente, com um coração diferente. Ele olhou para aquela mulher como uma samaritana? Sim ou não? Não. E se fosse uma romana? E se fosse uma grega? E se fosse uma brasileira? Jesus ia fazer tudo igual. Porque se eu e você conhecermos o dom de Deus, todas as coisas mudam. E você e eu vamos entender quem é que está te pedindo água. Quem bebe desta fonte, recebe o amor de Deus. Quantos dizem amém? E enxerga a vida de uma outra maneira. Se você beber dessa fonte, tua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais.
tua vida vai ser mudada. Você vai viver os teus domingos, as tuas segundas-feiras, terças, quartas, quintas, sextas, sempre de uma maneira diferente. Quem recebe o dom de Deus, enxerga a vida e as circunstâncias de uma outra maneira. O que acontece? Valoriza o que parece simples, que não tem valor nenhum. E aceita pagar um preço, porque valoriza a vida de outra maneira. Por isso que começa a ter mudanças, restauração. Nossa, mas aquele fulano era tão arrogante, ficou tão simples, manso. O que aconteceu com ele? Que bicho mordeu esse cara? Fizeram lavagem cerebral. Não foi não. Foi o dom da vida que entrou na vida daquela pessoa. Quando Jesus olhou para a samaritana, ele não olhou alguém que tinha uma incompatibilidade geográfica, mas ele olhou para suas dores, para suas fragilidades, para suas fraquezas. Jesus olhou para o vazio que estava naquela alma. Jesus conhecia aquela moça? Claro que sim. Sabia da história dela? Claro que sim. Lê todo o texto que você vai entender. Mas Jesus quis revelar a ela o dom de Deus, o amor de Deus, que está disponível todo o tempo. E a minha oração nessa manhã é para que essas águas estejam sendo derramadas sobre todos nós, todos os dias. Ao ler a palavra, a orar, a buscar o reino, a vir à igreja, a aceitar, desafios. É um desafio, pastor, sair da minha casa, do meu conforto, para ir lá por revisão de vida, não sei nem onde que eu vou dormir. Tem uma cama, como é que chama aquelas camas dupla? Box, tem box lá para mim dormir, pastor? Não tem. Mas tem o dom de Deus. Vai ter filé Chateaubriand lá, pastor, para mim comer? Não vai ter não, nem com batatinha frita. Mas vai ter o dom de Deus. Vai ter água. Quantos estão entendendo? Jesus quer fazer de cada um de nós uma fonte. Por quê, pastor? Porque samaritanos vão aparecer diante da minha vida e diante da tua também. E o dom de Deus vai precisar se manifestar de maneira simples, mas poderosa, de maneira bem pacífica, mas forte, que vai transformar vidas por onde eu e você passarmos. Quantos dizem amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Jesus quer fazer algo na tua vida. Jesus quer nos fazer olhar, enxergar para a vida de uma outra maneira. Ele quer ser a fonte única e exclusiva de todas as coisas, a meu e a teu respeito, em nome de Jesus. Quando você entender que Ele é a tua fonte e que nele estão todas as coisas que eu e você precisamos, escuta o que eu vou te falar. Você vai correr muito menos por coisas que parecem valiosas e vai correr muito mais pelas coisas que parecem simples. Porque muda aqui e muda aqui. Eu não sei se você já ouviu falar, fontes, vou espiritualizar um pouco, superiores e fontes inferiores. Deixa as águas do Senhor mover nas fontes superiores e nas fontes inferiores. Um dia eu explico isso melhor para você, mas estou falando da tua mente, teus pensamentos e da tua alma,
das tuas emoções, teus sentimentos. São fontes ligadas à fonte verdadeira, genuína, Jesus. Resultados extraordinários. Pastor, eu queria tanto prosperar, queria tanto me casar bem, amar minha esposa, queria achar uma esposa que me amasse, que desse valor. Eu sou tão precioso. Às vezes eu escuto isso. Encontra com a fonte primeiro. Você é precioso com a fonte. Sem a fonte, você é comum. Está cheio aí na rua. Jesus quer te fazer vencedor. Por quê? Porque Ele quer te dar a herança do reino e quer te fazer filho do rei. Para isso você precisa beber dessa água. Aí Ele move nas tuas fontes superiores. Como assim, pastor? Ele te faz entender a vida de uma outra maneira. Você vai vislumbrar e entender as coisas de uma outra maneira, como você nunca entendeu. O que parecia importante passa a não ter quase importância. Para quantos isso já aconteceu? E aquilo que parecia extraordinário, que você dava o maior valor do mundo, tanto faz como tanto fez. Até porque, deixa eu te falar uma coisa, quem vai te levar para o extraordinário, para o grande, para o poderoso, é a fonte. Sem a fonte você perde no meio do caminho. Sem a fonte você não consegue reter para a sua vida eterna. Só na fonte eu consigo reter para a eternidade, para a glória de Deus. Quantos dizem amém? Eu quero te convidar a orar nessa manhã. Eu sinto que o poder de Deus está sobre nós nessa manhã. E quando o poder de Deus vem à igreja, Ele quer mudar, Ele quer transformar vidas, Ele quer mudar e alterar pensamentos. Talvez você foi condicionado a pensar de uma maneira durante toda a tua vida. Se você não estudar, menino, se você não trabalhar, você não vai ser nada nessa vida. E eu não estou dizendo que estudar e trabalhar não é importante. É super importante. Mas se você não tiver a fonte, talvez isso valha muito pouco. Quantos entendem o que eu estou falando? Com a fonte, o estudo vai te levar a lugares altos. Com o trabalho, você vai conquistar muito. Mas você precisa da fonte. Ao vencedor lhe darei ser meu filho, diz Jesus. E eu serei o seu Deus. Eu sou o Alfa, o início. A origem de todas as coisas está nele. E o Ômega, o fim. O princípio e o fim estão em Jesus. Fecha teus olhos e começa a orar. Pai, nós estamos diante de Ti. Tu és a fonte segura. Nós precisamos de Ti, Senhor. Que essa fonte possa jorrar todos os dias. Ó Deus, que a igreja, que cada um de nós, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, possamos abrir, ó Deus, os olhos, o coração, a mente para a fonte da vida eterna, para vivermos o simples de uma maneira sobrenatural. Em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor, a pagar um preço pelas coisas do Teu reino, a valorizar aquilo que é tão poderoso, tão precioso para nós. Ensina-nos, Pai, a tirar os olhos daquilo que não representa nada. Tira os rótulos das nossas vidas, do olhar de cada um de nós, em nome de Jesus. Move nas fontes superiores e nas fontes inferiores da Tua igreja nessa manhã, para que possamos entender qual é a boa, a
perfeita e a agradável vontade do Senhor, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Ore sobre isso essa semana. Peça para Deus visitar tuas fontes superiores e inferiores. A palavra de Deus diz que do teu coração procede as fontes da vida. Aqui tem fonte que precisa se conectar com a fonte eterna, para que tudo e todas as coisas estejam disponíveis e prontas para cada um de nós. Quantos dizem amém? Louve ao Senhor. Se compara a ti, Deus além de ti, se compara a ti, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, que só tu és Senhor. Majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor, outro igual não há, só tu és Senhor. Senhor, outro igual não há, só tu és Senhor, Santo. Quantos já entenderam que só Ele é o Senhor e não há nenhum outro que possa fazer algo na minha ou na tua vida? Diga, tu és Senhor. Diga, tu és a fonte de todas as coisas. E a minha vida está no Senhor. Amém?